Deus, pela oportunidade, Pai, de estar na Tua presença. Ó Pai querido, apresenta a vida do Teu servo, Pai, a qual, ó Pai querido, o Senhor nos trouxe nesta noite, ó Pai, para falar aquilo que o Senhor quer falar com a Tua igreja, conosco, ó Pai. Pai querido, que todo o seu eu, que toda a sua carnalidade, Pai, seja posto por terra, ó Pai. E que somente a Tua presença, Pai, cresça e apareça, ó Pai. Pai querido, use ele com porção dobrada do Teu Espírito, Pai. E fala conosco, ó Pai, assim nós te pedimos, te agradecemos e te glorificamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Receba o servo do Senhor com palmas para Jesus. Glória a Deus! Que agora a gente falou ali, até eu senti uma vontade da boa. Você quer até o seu? Eu ligo, já tá aí, pode. Amados irmãos, desde já quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade, por esse privilégio de estar aqui esta noite, junto com os irmãos, adorando, exaltando e bendizendo Glória a Deus. Desde já quero agradecer a vida do presbítero Fagner, né? A vida do pastor, a vida do meu amigo cantor e pregador e pastor Edebrão Oliveira, a vida da missionária Gorete, a vida de cada um, amados irmãos. Irmãos, Deus, ele é maravilhoso. Muitas das vezes a gente fica olhando para a nossa situação, né? E eu creio que o que Deus quer falar contigo esta noite é algo diferente. É um texto muito conhecido, amados irmãos. Você que pode, antes de colocar o hino, abra as vossas Bíblias em Ezequiel capítulo 37, o primeiro versículo ao versículo 6. É um texto muito conhecido, irmãos, que vai mostrar uma profecia de restauração. Glória a Porque muitas vezes nós temos Deus! olhado porque nós temos vivendo e nós temos desanimado das coisas de Deus. É o que nós vemos nestes dias. Mas sem perda de tempo, irmãos, enquanto o irmão coloca, vamos fazer menção da palavra. Vamos só meditar aqui na palavra do Senhor. Ezequiel, amados irmãos, capítulo 37, versículo do 1 ao versículo 6. Que a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Versículo 4. Disse-me ele: profetiza estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar um espírito em vós e vivereis. Porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós. Porém sobre vós Glória a Deus. Aleluia. sobre vós Glória a Deus. em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Glória a Deus. Pastor Fábio. Medite comigo nessa letra, irmãos, porque o nosso Deus igual a Ele não há. Nada se compara a Ele. Eita, Porque Ele é glória. soberano, Ele é tremendo, Ele é poderoso. E operando Deus na minha e na sua vida. Glória a Deus. Muitos podem se levantar e olhar para você e dizer que você não é nada. Mas nós temos um Deus que muda a nossa situação. Glória a Quando nós Deus. decidimos ouvir a sua voz e obedecer. E simplesmente hoje você pode estar Deus aleluia, esperança. Mas o nosso Deus, Ele é o Deus que muda qualquer cativeiro. Ele é Deus que não pode nos dificuldades, mas Ele é Deus que tira. Então simplesmente adora Ele comigo e cante de como Ele não há. Não há outro Deus igual a Ele. Não há, porque Ele é um Deus que criou tudo. Ele é nosso finalmente, mas existimos e vivemos porque Ele é Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tu és grande, Jesus. O que adianta ter as mãos e não poder Oh, tocar? O glória. que adianta ter ouvidos e não escutar? Glória a O que Deus. adianta ter o corpo e não se movimentar? Verdade. Glória a Deus. Ei, Ele vai te levar. Oh, glória.
Que adianta ter os olhos e não enxergar, ver a sua volta bons aromas e não Glória a Deus. receber nome de Deus, porém morto está. Vai! O meu Deus se movimenta ao som da adoração. É muito forte o toque de suas mãos, inclina seus ouvidos pra me escutar. O meu Deus, ninguém consegue responder se ele não quiser aparecer. Faz seu povo entender que veio ao silêncio. E ele está onde? E ele está aqui. Tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta todos sobram dar. E tudo que ele tira está sendo consumido, deixa eu adorar. Ele está aqui, tem glória dele aqui. Baal tem que cair, profetas da mentira irão se ignorar, irão reconhecer, terão que confessar que só há um Deus e toda a terra e céu, e outro igual não há. Vai calando, Espírito Santo, vai usando teus passos, vai quebrando a sua rede. Que adianta ter os olhos e não enxergar, ver a sua volta bons aromas Somos dependentes e não do respirar, Espírito Santo. receber nome de Deus, Aleluia. porém morto está. Glória a Deus, glória a Deus. Mas o meu Deus se movimenta ao som da adoração. É muito forte o toque de suas mãos, e que os teus ouvidos pra me escutar. O meu Deus, ninguém consegue ver se ele não quiser aparecer. Faz teu povo entender que veio ao silêncio. E daí ele está onde? Ele está aqui. Tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é todo sobre altar. E tudo que é mentira está sendo consumido, deixa eu adorar. Ele está aqui, tem glória dele aqui. Mal tem que cair, profetas da mentira irão se dobrar, irão reconhecer, terão que confessar. Que só há um Deus e toda a terra Glória a Deus. e outro igual não há. Aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre o altar. E tudo que é mentira está sendo consumido, deixa eu adorar. Ele está aqui, tem glória dele aqui. Vamos cair, profetas da mentira irão se dobrar, irão reconhecer, terão que confessar que só há um Deus em toda a terra e céu, e outro igual não há. Cante comigo. E outro igual não há. Glória a Jesus. E outro igual não há. E outro igual não há. E outro igual não há. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus levou um Glória a espírito Deus. Glória a Deus, aleluia. Sabe o que eu vejo, irmãos, nessa Glória a passagem? Eu vejo Deus. que ele estava vivendo os momentos difíceis. O reino de Israel, o Aleluia, reino do norte, Jesus. tinha sido destruído pelos assírios. O rei da a Babilônia crescendo e destruindo a sua nação. E ele ali sem esperança, mas irmãos, no primeiro capítulo, no capítulo 3, no versículo 14, ele vai dizer que a mão do Senhor veio sobre ele, mas ele estava sem ânimo, sem querer ir. E assim mesmo Deus levou ele sobre o espírito. E levou ele para a Babilônia e começou a mostrar visões de Deus. E no capítulo 8, no versículo 3, irmãos, eu acho lindo que ele assim também desanimado, pastor. Mas Deus veio e pegou ele em espírito, pegou ele pelo cabelo. Ele fala que Deus pegou ele pelo cabelo e levou ele em visões. Irmãos, o que você quer dizer com isso?
Porque todos nós, irmãos, nós vemos que há um ponto principal que nos faz ir ao vale. Jesus. Há um ponto. Nós vemos que o primeiro ponto é ouvir. E é pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, porque nós vemos que a fé, em Romanos capítulo 10, versículo 17, vai nos dizer que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Glória a E Deus. nós vemos que quanto mais, é claro que sem o ouvir da palavra de Deus, é claro que a fé ela se vai. Nós vemos que, irmãos, ali o povo estava sem esperança, desanimado, porque o seu reino, a sua casa estava destruído. Então Deus leva Ezequiel ao vale de ossos secos. E eu creio nesse, irmãos, neste momento eu fico olhando para aquela cena. É o que acontece muitas das vezes com a gente. Qual é o seu vale? Em qual vale você está? Ali nós vimos um vale de desesperança, mas nós vivemos vários vales na nossa vida. Há o vale da enfermidade, há o vale do medo, há o vale das dúvidas, há o vale das incertezas, há o vale da angústia, e por assim vai. E qual é o seu vale esta noite? Aonde você está se colocado? Nós vemos que Deus levou ele para o vale, para mostrar para ele que não importa a circunstância que você está vivendo, não importa o vale que você está, eu sou Deus que eu posso te tirar. Eita glória. Só que muitas das vezes, irmãos, nós, por desobediência, que foi o que levou aquele povo à destruição, porque Deus tem anunciado para aquele povo arrependimento, arrependei-vos. Deus vem anunciando e Deus continua anunciando. Só que o que faz mais os cristãos ir para o vale é porque eles não querem mais ouvir a palavra de Deus. Eita. Porque nós sabemos que é por meio dela que nós fortalecemos a nossa fé. Porque a fé é pelo ouvir. E nós vemos que neste momento o profeta vem dar o exemplo que é ouvir. O profeta não falou, eu ordeno ossos, mas ele falou, ouvi ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Glória a Deus. Por que a nossa situação não tem mudado? Porque nós não temos mais ouvido a palavra do Senhor. Glória. Porque muitas das vezes nós queremos colocar o nosso querer acima do querer de Deus. Muitas das vezes nós estamos como Naamã. Nós queremos que Deus faça um reboliço na nossa vida de acordo com como nós queremos. Mas nós não queremos simplesmente ouvir e obedecer a palavra de Deus. Jesus, glória a Deus. Porque quando nós meditamos nela, nós sabemos o Deus que nós temos. Quanto mais nós nos achegamos a Deus, mais Ele se chega para nós. Então a pergunta, qual é o seu vale esta noite? Em qual vale você se encontra esta noite? O vale da angústia? O vale do medo? O vale da solidão? O vale do desânimo? O vale da desesperança, né? Nós vemos que este povo estava desesperado. Na verdade, eles estavam sem esperança. É o que acontece muitas das vezes com a gente. A gente fala, Senhor, eu tenho te buscado tanto. Senhor, eu estou contínuo na tua casa. Senhor, eu tenho sido zeloso pelas tuas obras. Mas, Senhor, parece que quanto mais eu tenho te buscado, mais o Senhor está em silêncio, Senhor. Parece que quanto mais eu tenho te buscado, parece que quanto mais eu busco me aproximar do Senhor, mais o Senhor está distante. Parece que muitas das vezes nós nos encontramos como Abacuque, Senhor, quanto mais eu clamo violência, o Senhor não me responde. Quanto mais você tem clamado e parece que Ele não está te respondendo. Mas nós vemos que é pelo ouvir. Aquilo que Deus determinou para a sua vida vai acontecer. Glória a Deus! Se você está Deus. no vale ou não. Porque aquilo que Deus, a promessa que Deus fez na sua vida, o vale não pode te matar. Se fosse assim, tinha matado. E mesmo que o vale te mate, Deus é poderoso para ressuscitar. Glória a Deus! Hoje é uma Deus. noite de restauração, porque é aquilo que Deus promete, quando a gente busca Ele, quando a gente busca olhar para Ele, Ele restaura a nossa situação. No Salmo 126, no versículo 4, o salmista ele vai falar da restauração do Senhor. Como é boa a restauração da sorte. A gente coloca que as pessoas hoje em dia acreditam muito em sorte, né? Sorte para isso, né? Sorte para aquilo. Mas nós cristãos acreditamos em uma coisa. É o que Paulo fala em Romanos capítulo 8, versículo 28. E todas as coisas contribuem para o bem daqueles Eita glória. que são chamados de acordo com o seu propósito.
Ah, Senhor, está doendo, mas Ele está te falando é para você não se afastar de mim. Ah, Senhor, eu estou no vale da angústia e da solidão. Ei, mas eu estou aqui. Glória a E Deus. você tem que se perguntar: Senhor, o medo tomou conta de mim. Glória a Deus. Senhor, a angústia das mortes me rodeia, como Davi fala no Salmo 116. Cordéis da morte me rodearam, mas eu amo o Senhor porque Ele me livrou. Glória a Deus. Muitas das vezes nós deparamos com um vale em nossa frente e nós achamos que acabou, né? Muitas das vezes nós estamos como os israelitas, sem esperança, né? Só vendo vale de ossos, só vendo destruição e o fim. Nós achamos que acabou para nós, mas eu quero te dizer essa noite que a última palavra quem dá ainda é o Senhor. Glória a Enquanto eu Deus. estiver ouvindo, não creio. importa se alguém está vendo, não importa se a calúnia levantou, as intrigas se levantaram contra mim, mas o que importa é que eu estou obedecendo. Então, se eu estou obedecendo a palavra do Senhor, é claro que Ele está cuidando de mim. Só que a gente acredita muito, muitas das vezes a gente fala: eu tenho sorte para isso, eu tenho sorte para aquilo. Não. O que a gente tem que fazer é marchar. Quando a gente caminha, Deus vai conduzindo, porque é Ele que endireita os pedaços, o nosso caminho. É Ele que despedaça os ferros de ferro, as portas de bronze. E operando Ele, quem impedirá? Glória a Em qual vale Deus. você se encontra esta noite? Será que há esperança para mim, irmão? Será que eu vou sentir a alegria Glória a do Senhor Deus. de novo? Aleluia, Jesus. Será que eu vou me levantar dessa situação que eu estou? É, Jesus. Será que vai mudar? Será que eu vou ver a libertação do meu ente querido? Será que eu vou viver as promessas de Deus nesta vida? A única coisa que eu ouço é só morte, morte, morte. Irmão, Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ei, ainda que 1000 caiam ao teu lado e 10.000 à tua direita, eu não serei atingido. Glória a O Senhor tem me Deus. guardado. Ai, irmão, eu estou no vale da angústia e da solidão, mas você não está sozinho, não. Glória a Deus. Nós vemos o que Deus falou para Ezequiel: filho do homem, estes ossos poderão viver? Só que muitas das vezes, irmão, sabe que nós também limitamos muitas das vezes o poder de Deus? Muitas das vezes nós fazemos como os israelitas em João capítulo 11, quando Jesus vinha fazer a ressurreição de Lázaro. Sabe o que os israelitas acreditavam? Que o prazo era de 3 dias, né? Enquanto eles tinham esperança, enquanto durava os 3 dias quando uma pessoa morria. No entanto, eles ficavam lá chorando, se lamentando. Quando passava de 3 dias, eles ficavam meditando: a alma pode voltar do corpo, a alma está perto. Eles acreditavam que a alma estava perto quando a pessoa morria. Então, nesse tempo, eles ficavam bem ali, chorando, se lamentando durante 3 dias. E ficava ali, ó: não, porventura vai ser agora. Porventura vai ser agora que eu vou ver ele ressuscitar. Porventura vai ser agora. E nós vemos que quando passou dos 3 dias, Jesus veio depois dos 3 dias para mostrar que não importa o tempo, se os ossos secaram, se a porta, se você não vê mais esperança, eu sou a luz do mundo. E aquele que crê em mim não andará em trevas, mas Glória terá a a luz da vida. Deus. É o que Jesus diz em João 8. Só que nós vemos, irmãos, Marta e Maria lá triste por causa de Lázaro, já sem esperança. Ah, Senhor, se porventura tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus vira para ela e fala: Marta, para que tudo isso? Agora eu estou acrescentando. Não, Senhor, eu creio que na ressurreição ele vai ressuscitar. Não, Marta, não é no tempo da ressurreição, é hoje. Glória a Deus Deus. está te tirando do vale hoje. Glória Só a que para isso eu Deus. tenho que crer. O que Deus falou para Ezequiel: profetiza. Eu te dei autoridade para você profetizar e usar a minha palavra. Só que você não usa. Eu te dei autoridade na minha palavra, só que será? Muitas das vezes a gente deixa a dúvida entrar no nosso coração. E quando a gente deixa o diabo semear dúvida no nosso coração, como que nós queremos que a mudança aconteça? Se nós não decidimos ouvir a palavra de Deus e guardar ela no nosso coração, irmãos, Salmo 119, o salmista vai escrever: a alegria que é daqueles que guardam a palavra do Senhor. Glória a E no entanto, no Salmo Deus. 119, versículo 103, ele vai dizer: quão doce, a tua palavra é mais doce do que o mel para mim, Senhor, é mais doce ao meu paladar. E nós vemos que o salmista ele vai sempre colocar a alusão à palavra de Deus.
Só que muitas das vezes somos nós que não guardamos a palavra. Irmão, se eu não me alimentar da palavra de Deus, o pão que Jesus falou, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Como eu vou ter força nos dias maus? Como eu vou ter força se eu não buscar mais a Deus? Ah, para que buscar a Deus, presbítero Fábio? Né? A gente busca tanto Deus, parece que a nossa vida não muda, né? A gente está de contínuo aqui na casa do Senhor. A gente, você busca tanto, parece que nada acontece, parece que quanto mais você busca, você vê mais vazio. Irmãos, nós somos chamados para viver por fé. Glória a Paulo Deus. escreve em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, que nós andamos por fé e não pelo que nós vemos. Porque quando nós aprendemos a andar por fé, nós sabemos que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não vemos. Hebreus capítulo 11. Glória a Deus. Porque nós sabemos que foi por elas que os antigos deram bom testemunho de fé. Então é por elas, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque é necessário que todo aquele que de Deus se aproxima creia que Ele existe. Glória a Deus. me abençoa. É verdade. E nós vemos que, Ezequiel lá no vale de ossos secos, desanimado, sem esperança. E Deus vai mostrar para ele: eu sou a esperança de Israel. Deus é a sua esperança. Glória a Somente Deus. nele. O salmista Glória a Davi, Deus. no Salmo 34. Eu gosto do Salmo 34, sabe por quê? Porque Davi, ele passou por um vale de angústia tremenda. Ah, irmão, que vale é esse? Ele passou por um vale, irmãos, que ele estava fugindo de Saul. Ele caiu na cova dos leões e estava diante do rei, eu esqueci o nome do rei filisteu, mas ele estava diante do rei. E ali o rei estava doidinho para acabar com Davi, porque Davi foi o homem que trouxe a ruína dos filisteus. Como assim? Porque foi através da mão de Davi que Deus deu livramento a Israel do gigante Golias. Glória a Deus. Através de Davi. Porque em tudo que Davi saía, Deus era com ele e ele era vitorioso. E naquele momento, Davi, em sua angústia, fugindo de Saul, ele se depara com ele. E naquele momento, irmãos, ele também ficou sem esperança. Ele ficou sem fé naquele momento, mas ele sabia do Deus que ele servia. Glória a Deus. O meu Deus. Sabe o segredo para a gente não desanimar? É sempre lembrar de onde que Deus nos tirou. Porque muitos podem estar contando a sua derrota, mas é Deus que te dá. Oh, Muitos glória. podem estar olhando para você e daí não vai sair nada. Olha o que o povo dizia para Jesus, os fariseus. De Nazaré. De Nazaré, o que vem de Nazaré? O que pode sair de Nazaré? As pessoas podem estar olhando para você e falando: pastor Edebrando não vai sair nada. Do presbítero Fagner ali, que dali é perca de tempo. Da missionária Gorete, olha ela, é perca de tempo. Mas Jesus diz: eu não vejo como o homem vê. Eita, mas glória. do seu coração. Hoje você está no vale, mas abra a sua boca e profetiza. Glória Aos a Deus. ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Oh, glória. Glória a Ouve Deus. a palavra do Senhor. Muitas das vezes nós não temos ouvido a palavra de Deus, né? Porque a gente quer colocar o nosso querer. Nós queremos. Eita Deus, as horas já foram. As horas voam. Irmãos, o vale não é para determinar o meu fim ou o seu fim, a não ser que você determine seu fim. Porque nós vemos que não importa a circunstância, Deus está no controle da minha e da sua vida. Quantas vezes nós chegamos diante do vale? Quantas vezes nós chegamos em momentos da nossa vida que nós falamos: acabou? Quantos momentos você se deparou com o fim e falou: eita, para mim já deu? Então às vezes nós ficamos como Elias, né? Em 1 Reis capítulo 19: Senhor, basta, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que ninguém. E nós vemos que Deus levou ele para onde? Ele fugiu, foi para uma caverna querendo se esconder, só esperando a morte. Mas Deus pegou e mostrou para ele: não, ainda não acabou. Glória a Deus. Você pode ter pensado que é o seu fim, mas ainda não acabou. Verdade. Porque ainda eu tenho algo para fazer na sua vida. Glória Esse a Deus. vale é só um testemunho. Esse vale é só para você contar algo. Esse vale é só para muitos testemunharem a sua vitória. Mas para isso você tem que fazer o quê? Ouvir. Você tem que crer em mim. E nós vemos que o povo vem dizer, depois que Deus restaura tudo. No versículo 11 do capítulo que nós lemos, Ezequiel 37, ele vai dizer, o povo vai dizer: os nossos ossos se secaram e as nossas esperanças se definharam, né?
Mas Deus vai mostrar para ele que eu sou o Senhor que muda esse coração. Glória a Deus. Eu sou o Senhor que tenho visto. Por mais que você não tenha visto, enquanto você está clamando para mim, eu estou agindo. Eu estou agindo em teu favor. Glória a Só Deus. que, nós queremos ver, é bom nós ver Deus agindo, né? É bom nós vermos Deus agindo. Mas nós vemos que o quê? Naquele capítulo ali, Ezequiel, ele profetizou, né? E dali depois, as coisas começaram a fluir. As coisas começaram a fluir. Porque ele determinou segundo a palavra de Deus. Glória a Deus. Não temos determinado segundo a palavra de Deus. Muitas vezes nós colocamos o nosso querer, né? Mas sabe uma coisa linda, irmãos, que eu acho na carta de João? Na primeira carta de João, no capítulo 5, versículo 14 e 15. E ele vai nos dizer o seguinte: e esta é a confiança que nós temos nele. Essa é a confiança que nós temos quando nós nos aproximamos dele. Que todas as coisas que nós pedimos, segundo a tua vontade, sabemos que nós recebemos. Glória a Deus. Então aquilo Amém. que nós pedimos de acordo com a vontade de Deus, nós recebemos. Glória a E o que Deus. você tem colocado diante de Deus? Você tem permitido o vale roubar a sua esperança? Você tem permitido o vale roubar a sua fé? É que muitas das vezes a gente tem olhado só para o vale, né? E o vale é fundo, né? O vale é fundo. Se você for o que o pastor falou, nós vimos que desde o começo, o pastor vem falando o quê? Que os cristãos, né? O povo está olhando para quê? Estão olhando para baixo, estão esquecendo de olhar para cima. Eita Deus. Nós temos que foi o que Deus tem falado mediante a boca do presbítero Fábio. O povo está olhando o quê? Para baixo. Nós estamos olhando para o quê? Para o vale. E se você olhar para o vale, você vai ver o quê? Só morte e desesperança. Mas quando nós fazemos como o salmista no Salmo 121, elevo os meus olhos para onde? Oh, glória. Aí, irmãos, aí a resposta. Muitas das vezes a gente só tem olhado para onde, pastor? Os problemas. Nós temos olhado só para baixo. E se nós olharmos só para baixo, o que vai acontecer com a gente? A desesperança bate na porta. Jesus. Aí se você olhar para baixo, o que acontece? Você vai ver só o vale, vai ver só osso, né? Vai esquecer de olhar para cima, de onde vem o teu socorro. Glória a Deus. Nós temos que Jó ele aprendeu a não olhar para baixo. Irmão, o que você quer dizer? Que Jó, irmãos, no capítulo 14, ele vem dizer o quê? Por mais que tinham muitos rindo dele, né? Os próprios amigos dele. Ele vai falar: ei, ainda há esperança para a árvore. Oh, glória. Você pode ter dito: os meus ossos se secaram, os meus sonhos morreram. Eu já não vejo mais esperança para mim, mas ainda há esperança para ti. Glória a Deus. Jeremias, no capítulo 17, irmãos, ele vai dizer: ó esperança de Israel, Deus. Senhor, tu és a esperança de Israel. Aqueles que te abandonam serão envergonhados, porque deixaram a fonte de água viva. Então qual é a fonte de água viva? Glória a Quem é a tua Deus. esperança? Jesus. E Deus vem dizer para... Olha, eu acho lindo, irmãos, em Gênesis capítulo 15. Deus vem falar para Abraão: Abraão, eu sou o teu escudo. Oh, glória. Abraão olhando para os problemas e olhando lá: mas Senhor, eu não tenho filho, eu não tenho herdeiro, o herdeiro é o meu servo, o filho do meu servo é o meu herdeiro. Deus fala para ele: Abraão, olhe para o céu, olhe para aquelas estrelas. Você pode contar? Não, Senhor, não posso. Assim será a tua descendência. Glória a Deus. Mas tem um porém. Ali não fala, né? Mas tem um porém. Olha para ele. Glória a Abraão Deus. aprendeu. Jó aprendeu. E no entanto ele vem falar do Todo-Poderoso em Jó 27. Eu acho lindo que Jó vem falar: ei, eu não vou abandonar a integridade. Que a integridade e a retidão não me abandone. Eu não vou dar esse gostinho para vocês. Eita, porque ainda glória. que eu morrer, eu não vou ter a minha mente me condenando. Glória a Porque eu Deus. sei. E ele fala que ainda assim, ainda que eu morra, eu vou apresentar a minha causa diante de Deus. Em Jó no capítulo 14. Não, perdão, capítulo 13. Porque ele sabia, irmãos, que o que é importante para ele era ele fazer o que agradava a Deus. Glória Por mais a que ele Deus. estava no vale, amados irmãos, ele achava que tudo estava... Quero que ele... Na verdade, ele mesmo não acreditava que ele não merecia aquilo, mas ele acreditava no maior. E o que nós vemos, o vale que Jó passou, serviu de testemunho
para manifestar a glória de Deus sobre a vida dele. Glória E no a entanto, nós vemos Deus. que a manifestação da glória de Deus na vida de Jó é um exemplo para nós até hoje. Foi o que Jesus falou: não, essa enfermidade dele não é por questão de pecado, mas é para se manifestar a glória de Deus na vida dele. Então este vale que você está passando não é para o seu fim, mas é para se manifestar a Glória a glória de Deus sobre a sua vida. Deus. É para manifestar a glória dele sobre você. Amém, Jesus. Só que você Glória a fala: eu Deus. vou parar. Não tenho mais contentamento em estar na casa do Senhor. Não tenho mais contentamento em buscar a Deus. Aí Deus te fala: vai jogar tudo fora agora, quando você está tão perto da vitória. É, Jesus. Vai jogar agora? Agora que você caminhou tanto, sofreu tanto, vocês precisam um pouco de perseverança, para que depois que vocês tenham feito a vontade de Deus, vocês possam receber as promessas dele. Oh, glória a Deus. 35 e 36. Porque nós não somos daqueles que recuam para a perdição, mas nós somos daqueles que creem e são salvos. Glória a Deus. Eita Deus, e prepara o Deus dos deuses. Irmãos,